Olá, muito boa tarde, bem-vindos a esta emissão do programa Eclésia. Hoje, do Santuário de Fátima, é o destino de milhões de pessoas todos os anos e no verão de milhares de peregrinos estrangeiros e portugueses, para quem o programa de verão não fica completo sem ouvir este sino e sem passar a passagem pela Cova da Iria. Hoje quero falar-lhe de Fátima como um espaço, um museu a céu aberto, um espaço, um laboratório de criação artística desde o seu início. Para isso conto com a presença de Marco Daniel Duarte, que cumprimento. Muito boa tarde, Dr. Marco Daniel. Muito obrigado por estar connosco. Boa tarde. Esta preocupação de criação artística acompanha a Fátima desde o seu início. Sim, nós estamos num lugar que tem uma mensagem muito particular, muito específica. A mensagem de Fátima é de facto sempre a maior obra de arte que pode aqui ser apreciada, mas ela tem consequências e essas consequências são também materiais e materializadas ao longo do tempo, desde 1917 até aos nossos dias, também a partir dos cuidados da arte. A Igreja é muito sabedora nesse campo, sabemos que ao longo de toda a tradição milenar do catolicismo, a obra de arte acompanhou a forma da Igreja comunicar aquilo que tem de mais importante, a mensagem do Evangelho, e Fátima, obviamente, não é exceção. Nós conseguimos contar em cerca de um século de existência de Fátima, cerca de 130 a 140 artistas que trabalharam para este lugar. Isto não é muito habitual encontrarmos em diferentes lugares do mundo. No mundo religioso há esta propensão para, de facto, transportar os conteúdos do Evangelho a partir das obras de arte, mas mesmo assim, no restante mundo católico não é fácil encontrarmos tanta obra de arte em tão poucos metros quadrados. E então, até para ajudar quem vem cá mais regularmente, menos regularmente, a poder ter como intenção olhar com mais detalhe para algumas dessas obras de arte, que nós começamos agora a nossa viagem. Muito bem. Esta viagem pode começar logo na Capelinha das Aparições. O primeiro cuidado de ornamentação já não o conseguimos ver. Esse acontece logo em 1917, quando os populares ornamentam a Azinheira das Aparições, mas logo em 19 também sabemos que é edificado o primeiro monumento de Fátima, que é aquela capelinha que acompanha a vida do santuário ao longo deste tempo e que é considerado exatamente o coração deste lugar. Junto à capelinha fica a imagem de Nossa Senhora de Fátima, a primeira obra de arte criada, escultórica, e que é uma inovação artística, porque a história da arte não conhecia nenhuma representação da Virgem Maria totalmente branca, com as mãos postas em oração daquela maneira. Portanto, há aqui uma criação artística que lega uma nova forma de representar Nossa Senhora, de representar Maria, e é na Capelinha das Aparições também que, passados tantos anos, em 2025, o santuário vai colocar a última das obras de arte que inaugurou precisamente neste ano de 2025. Portanto, este percurso que fazemos pelo recinto do santuário leva-nos a olhar para diferentes estéticas, desde aquelas iniciais, como a da Basílica, ligada a uma estética já do século XIX, que entra pelo século XX adentro, mas muito erudita, a Basílica Nossa Senhora do Rosário, as colunatas e o recinto de oração, que vão fazer com que o santuário acerte o passo com a estética daquela época, dos anos 40 e 50, até à estética do século XXI, que depois vamos ver na Basílica da Santíssima Trindade. E aqui vemos como o santuário foi sempre um laboratório de arte que depois podemos ver com mais pormenores e percebendo claramente como aqui estão representadas não apenas as melhores estéticas de cada época, mas também os melhores artistas. Dr. Marco Daniel Duarte, nós estamos num sítio, agora no verão, é muito procurado pela sombra, por ser um pouco mais fresco, e também no inverno como um local de abrigo, mas este espaço da colunata tem uma proposta artística muito significativa, que enfim, muita gente já terá visto, mas que se calhar não parou para olhar com o detalhe suficiente, não é? Sim, esta colunata é um dos grandes e bons exercícios sobre as estações da Via Dolorosa de Cristo, a caminho do Calvário,
que é da autoria de um grande pintor dos anos 50 em Portugal. Ela data de 1955, é do pintor Lino António, coadjuvado por alguns nomes dos grandes ceramistas e até pintores que a história da arte em Portugal veio a conhecer e até a história da arte mundial. Por exemplo, o mestre Cargaleiro participou na execução desta Via Sacra. Não é ele o autor, mas era aluno do mestre Lino António e, portanto, tem também aqui o seu pincel. Trata-se de uma forma de olhar a Via Sacra a partir das representações medievais. Há aqui um gosto neomedieval, mas um gosto que dialoga com a Basílica. Dialoga com a Basílica, que nos coloca até perante um ambiente de austeridade que a própria colunata monumental, musculada nas suas formas, nas suas colunas, nas suas arcaturas, pretende mostrar como grande retábulo que abraça a peregrinação que se faz depois no recinto de oração. Esta praça enorme, traçada por Cotinelli e Telmo, também com esse intuito cenográfico, e em cada uma destas estações da Via Sacra nós vemos essa memória histórica que a Igreja fez prolongar quando medita nos mistérios da Paixão de Cristo, que vem, de facto, há ali um traço medievalizante, é verdade, mas depois há um traço de erudição e muito atual. Em algumas figuras nós até podemos reconhecer rostos da contemporaneidade dos autores que aqui intervieram, nomeadamente nos algozes. Portanto, há ali um desafio. A obra de arte é feita para despertar emoções, para desafiar a nossa forma de interpretar, inclusivamente, o mistério. Essa, aliás, eu diria a linha condutora desta conversa. Fátima está constantemente a procurar, através da arte, falar com o seu tempo. Sem dúvida nenhuma, aliás, é uma das grandes características deste santuário. E depois, e isso é muito bem conseguido e está já reconhecido por grandes historiadores da arte e críticos de arte, o facto de Fátima ter acompanhado a linguagem de cada época faz com que ela fique sempre antiga e sempre nova, se quisermos usar aquela célebre expressão de Santo Agostinho quando se refere ao próprio Deus, não é? À beleza de Deus como sempre antiga e sempre nova. E quando mostra aqui quer a narrativa das aparições, quer a narrativa ligada aos Evangelhos, ao âmago da paixão, da morte, da ressurreição, do Pentecostes, vamos olhar esses temas da cultura cristã a partir do pincel de cada época, a partir do escopo de cada época, e isso é que torna depois este exercício particularmente forte para quando se chega aqui ao santuário. Os peregrinos muitas das vezes não sabem explicar porque é que chegam a Fátima e sentem silêncio, ou acham que é um lugar de paz, ou acham que é obviamente é porque há aqui uma mensagem muito forte, mas é porque essa mensagem é transmitida também a partir da arte. A arte não é apenas um cenário, mas é também protagonista daquilo que são as nossas emoções. É naquilo que vamos procurando fazer, de chamar a atenção para um peregrino, um visitante que esteja cá. Há outro conjunto de figuras que impressiona muito e que, se calhar, estamos tão habituadas a vê-las que não paramos o suficiente para perceber do que é que se trata. São todas estas figuras de santos que nos rodeiam aqui na colunata, santos portugueses, mas, tanto quanto sei, enfim, também já são alguns anos de Fátima nisto, santos ligados à devoção mariana. É uma opção que faz todo o sentido aqui. Sim. Quando os peregrinos aqui chegam, são recebidos, eu costumo dizer, o céu de Fátima está povoado pela santidade. E, portanto, mesmo que estas esculturas evoquem figuras que antecederam, inclusivamente, o tempo de Fátima, eles viveram o Evangelho tal como Fátima também o propõe. E, portanto, quando vemos as grandes esculturas dos estatuários dos anos 50, também os melhores desse tempo, que vieram aqui fazer obra e mostram São João de Deus, São João de Brito, Santo António de Lisboa e, na altura, o Beato Nuno de Santa Maria, agora São Nuno de Santa Maria, estão a mostrar que este território português produziu também fruto, e fruto abundante, em ordem à santidade. Estão depois a demonstrar todos os outros escultores que se debruçaram sobre aquelas outras figuras, estão a demonstrar que o carisma mariano foi vivido por diferentes homens e mulheres em cada época. E depois aí vemos os que estão ligados à espiritualidade mariana a partir do Carmelo, com Santa Teresa de Jesus ou São João da Cruz, os jesuítas com Santo Inácio de Loyola, até à última das esculturas que fechou o ciclo da colunata, que é Santa Beatriz da Silva. Feita por Irene Vilar, uma autora também muito importante neste conjunto artístico de Fátima, e que mostra com uma beleza, mais uma vez, de uma
monja pode ser tomada como caminho para chegar até Deus. Tem falado repetidamente nos melhores, na preocupação de trazer os melhores. Era algo que eu queria perguntar no fim, mas acho que se pode perguntar já. Isto também destaca a importância do Santuário de Fátima para a arte em Portugal como um espaço de encomenda. Sim. Como um espaço que quer atrair para si, quer apresentar aos que o visitam o melhor do que se faz. Sim, claramente. Aquilo que se percebe quando se olha para a imensa documentação que o Arquivo do Santuário tem à volta destas peças é que, de facto, o Santuário sentiu uma responsabilidade muito grande. Como se tivesse um tesouro, tinha verdadeiramente um tesouro nas suas mãos que precisava de ser investigado, trabalhado, preservado e apresentado. E quando o vai apresentar, vai socorrer-se do melhor que tem. Dr. Marco Daniel Duarte, nós estamos aqui junto a uma peça que nasce no contexto do centenário das aparições e que mostra aquilo que conversávamos já neste programa, a intenção e a capacidade, também é preciso relevar isso, do Santuário de Fátima estar em diálogo com o tempo, e neste caso com uma obra mais do ponto de vista mais abstrata, mais contemporânea, mas que não deixa de ser Fátima. Sim, nós estamos perante uma obra que talvez não seja percebida por alguns peregrinos quando aqui passam. É uma obra de facto abstrata, ela tem esse contexto de criação no tempo do centenário, quando o Santuário de Fátima entende renovar toda a zona do presbitério para as celebrações do recinto de oração, e quando percebe que a obra de arte na Igreja, a obra de arte sacra, não tem que ser apenas figurativa, mas pode ser também abstrata. Isso é usado ao longo dos séculos de diferentes formas, e o século XX, XXI também a usou, e o Santuário quis de facto aqui encontrar um lugar, chamando uma artista de referência do nosso panorama artístico internacional, Fernanda Fragateiro, e em 2016 nasce então uma peça chamada Matéria Espiritual. Portanto, só o nome é obviamente já é um tratado. Indício de que estamos perante uma peça particularmente delicada. Ela é feita com uns planos espelhados e que fazem uma espécie de cortina, uma cortina que não chega ao chão, como acontece também nas nossas casas, muitas vezes. E essa cortina é uma cortina que marca uma verticalidade e que se inspira numa frase que foi aqui deixada pelo Papa Bento XVI, quando diz que Fátima é um renovado Pentecostes. E a partir daí aparece uma multiplicidade de planos que nos mostram como Fátima pode ser essa renovação, ou desse Pentecostes renovado, como Fátima pode ser esse mundo que nos leva a ver mais além e a ver as interseções que aparecem na nossa vida a partir da luz que o Pentecostes emana. Aqui em Fátima sabemos que esse Pentecostes é de facto a reunião dos discípulos de Cristo, tendo Maria no centro. Daí também o diálogo com a escadaria da Basílica, que é um espaço primordial de referência aqui. Sim, aquilo que acontece é que há verticalidade destes planos espelhados e deste ondulado que vemos aqui, até anguloso, parece haver uma transposição para o módulo da escadaria, que está na horizontal, e portanto vemos aqui estes dois eixos de interseção, a verticalidade e a horizontalidade, que provocam um dinamismo surpreendente e que nos leva, de facto, ao entendimento de que o mundo é feito de surpresas e de planos diferenciados. Eu, aliás, agora que estava a ouvi-lo, lembrei-me que isso também é uma imagem que remete para os peregrinos. Há uma relação pessoal, individual, com o transcendente, mas eles são peregrinos em conjunto, essa dimensão horizontal também, que aliás é o que preenche este espaço. Claramente, eu costumo dizer que a palavra peregrino não é um substantivo comum, banal, mas que é um substantivo coletivo. A palavra, obviamente, é um pontapé na linguística, mas a verdade é essa. O peregrino nunca está sozinho. E aqui vê-se, de facto, espelhado, vê a sua face espelhada, mas ao mesmo tempo vê a dos outros, vê os diferentes planos em que os outros estão, porque nós também estamos em diferentes planos. Não somos todos iguais. Não vamos todos na mesma carruagem, mesmo no caminhar da peregrinação que fazemos até ao final dos nossos dias. E, portanto, esta obra, com estas ferramentas novas que o século XXI nos consegue por diante, leva-nos a pensar. A obra de arte é sempre um lugar de pensamento e é o que acontece aqui.
estamos agora tendo como pano de fundo a mais recente obra que o Santuário encomendou e que foi apresentada na Peregrinação Internacional de Maio. Que necessidade é que se sentiu neste espaço da Capelinha de ter esta referência cristológica mais evidente e também mais em diálogo com aquilo que é a arte contemporânea? Já há muito tempo que o Santuário se sentia desconfortável com a presença de Cristo crucificado que estava na Capelinha. Não era de facto uma obra artística e, portanto, desdizia do lugar que é o âmago da Cova da Iria, portanto, a Capelinha das Aparições. E aquilo que pretendemos foi desafiar um autor também, portanto, o Rogério Timóteo, que fez esta cruz pensada para aquele lugar, que não tivesse uma imposição demasiado forte do ponto de vista formal para não entrar em choque com aquilo que traz aqui os peregrinos. Sabemos que obviamente é o binómio imagem Nossa Senhora Capelinha, mais ainda a imagem Nossa Senhora que querem aqui venerar, mas que tivesse uma presença efetiva, que fosse, obviamente, que dignificasse o tema de Cristo na cruz, que é obviamente necessário estar quando há uma celebração, como aqui acontece tantas vezes. E nota-se que há um diálogo também com a preocupação, é um espaço privilegiado de celebrações eucarísticas e a própria cruz tem essa dimensão. Exato, portanto a cruz tem essa dimensão quer com o altar e com os outros elementos litúrgicos que são necessários para a celebração da Eucaristia, tem relação depois também com a capelinha do ponto de vista das proporções e tem uma relação psicológica muito densa e até ternurenta com a própria imagem de Nossa Senhora. O autor coloca Cristo voltado para a imagem de Nossa Senhora, precisamente para nos remeter para o passo do Evangelho de João, precisamente no alto do Calvário, quando Cristo se dirige à sua mãe. E, portanto, esse diálogo ali é perseguido pelo autor, é conseguido pelo autor, que coloca aquele Cristo depois dentro de uma auréola muito depurada, mas uma auréola particularmente interessante para nos mostrar o Salvador do mundo no momento do Calvário, o alto da cruz. Dr. Marco Daniel Duarte, há pouco falávamos do tema da encomenda e eu penso que temos aqui a oportunidade de falar de um bom exemplo desse tema específico. Pois, o que está aqui nesta exposição, e é o centro desta exposição, é precisamente uma peça que o Santuário entendeu encomendar para celebrar os 100 anos dos servitas Nossa Senhora de Fátima aqui no Santuário. A partir da palavra servita encontramos o radical servir, e esse serviço no Santuário é de diferentes modos, desde quem acolhe num balcão de informações até quem serve ao altar, mas passa também pelo lava-pés no Santuário. E essa relação umbilical com Quinta-feira Santa, obviamente, e com o Evangelho de São João, estabelece a partir de uma lavanda e de um gomil, que nós encomendámos à artista plástica Ana Albuquerque, pedindo-lhe que refletisse na sua peça, nesta nova criação, aquilo que é o lava-pés no Santuário. Portanto, aquele jarro, o gomil, é de facto um jarro transposto a partir dos jarros antigos que eram usados no lava-pés aqui no Santuário de Fátima, quando os peregrinos chegam com os seus pés, com a sua história de vida, na verdade. Transposto para a matéria-prima que é a prata, obviamente, o material precioso, a lavanda com aquela envergadura para poder de facto albergar os pés dos peregrinos com conforto, e ainda que a matéria plástica fosse também não apenas a prata, mas também os próprios peregrinos e aqueles que aqui servem os peregrinos. E sabendo que esta autora trabalhava nas suas concepções artísticas a questão das impressões digitais, pedimos-lhe que integrasse também, de alguma forma, esse elemento nesta peça. Então, o que temos aqui é, de facto, o material da prata, transfigurado pela ação criadora da artista Ana Albuquerque, e juntámos as impressões digitais daqueles que servem os peregrinos neste lugar. Começar pelo reitor, começar pelos um representante de cada departamento do Santuário, desde a liturgia à manutenção, ao arquivo, à biblioteca, ao museu, mas, enfim, à ação sociocaritativa. Portanto, todos estes participantes nesta peça. Juntámos também servitas, voluntários. O Santuário é a partir também dos voluntários que serve os peregrinos que aqui vêm, e juntámos também impressões digitais de peregrinos,
que no posto do lava-pés, onde estas impressões foram recolhidas, quiseram também deixar a sua marca. E, portanto, nós estamos perante uma peça claramente simbólica. As 12 toalhas, quando estão juntas, formam também uma grande impressão digital. E do que é que nos fala? Fala-nos de Fátima, obviamente, do serviço que o santuário presta aqui àqueles que aqui peregrinam, mas fala-nos sobretudo de humanidade, fala-nos daquilo que é o âmago do Evangelho de Cristo, que é o servir até ao fim. E a arte é também chamada a ser servidora do Evangelho. Esta peça pode ser muito bem essa síntese de que a arte se faz servidora daquilo que é o mistério, daquilo que é a apresentação do mistério, daquilo que é a experiência desse mistério. Nós estamos num espaço de exposição temporária, eu sei que é um espaço que lhe é muito querido, já conheci muitas, também já trabalhámos muitas vezes sobre estes assuntos. Eu acredito que seja um grande desafio que esta exposição temporária não seja apenas um repositório de peças que possam ser apresentadas ao público e explicadas, mas que também que encontre peças novas capazes de criar narrativas. Sim, claramente. Aliás, o que pode diferenciar, e é isso que tentamos sempre, estas exposições de outras exposições de artefactos mais ou menos preciosos, mais ou menos ligados a catálogos de arte, é precisamente levar o peregrino e outros visitantes, porque o Museu do Santuário é um dos braços do santuário para comunicar com todos. Sim. É levar a que o visitante faça aqui uma experiência, e essa experiência que seja uma experiência séria, que se olhe para cada peça e se perceba o que é que esta peça significa na minha vida, na narrativa que está aqui a ser usada, aqui a ser apresentada, e como é que, a partir de objetos estáticos, eu posso olhar para mim e olhar para os outros. Se não for para isso, os museus não devem existir, não há necessidade de haver museus. Os museus, não apenas os da Igreja, mas os da Igreja têm essa responsabilidade ainda de uma forma acrescida, levar a que sejamos mais humanidade. Da nossa parte é tudo, muito obrigado pela sua companhia. O programa Eclésia volta à sua companhia amanhã na RTP2, se Deus quiser.